Na última segunda-feira, dia 14, é comemorado o Dia Mundial de Combate à Diabetes. De acordo com o Ministério da Saúde, 9% da população brasileira tem a doença. Aqui ao meu lado está a Camila Cardoso, a nutricionista, e ela vai nos contar um pouco a respeito desse assunto. Camila, como é que faz para poder evitar que essa doença chegue aí à população? Então, a diabetes é uma doença crônica endócrina, onde ocorre ou a deficiência da produção da insulina pelo pâncreas, ou então a dificuldade dessa insulina conseguir captar a célula de glicose e colocar dentro, do organismo. Existem os fatores que são controláveis, como os fatores externos, a alimentação saudável, a prática de atividade física, bons hábitos. E tem também os fatores que nós não conseguimos controlar. A diabetes também tem um fator hereditário. Então, os pacientes que já têm uma predisposição já têm que estar com o alerta ligado, que eles precisam se preocupar mais com esse tipo de alteração, porque eles podem vir a desenvolver a doença. Mas a alimentação saudável, atividade física, uma boa qualidade do sono, um bom funcionamento do intestino vai garantir, uma boa prevenção. Perfeito. Somente com hábitos saudáveis, com relação à alimentação, é possível que a pessoa evite a doença? Como eu falei, esses fatores vão garantir pelo menos o maior controle, o equilíbrio dessa glicemia basal. Então, vai sim evitar o desenvolvimento da doença. Agora, se ele já tiver uma predisposição e ele não estiver cuidando, infelizmente, ele pode sim vir a desenvolver. Perfeito. A gente observa que de 2019 para 2022, o índice aumentou muito, de 7% para 9%. Isso pode ter sido devido a quê? A pandemia, principalmente, mudou bastante o padrão alimentar da população. Então, as pessoas ficaram mais ansiosas, começaram a desenvolver transtornos alimentares, como compulsão alimentar. E a característica da compulsão alimentar também é o aumento do consumo dos carboidratos. E o carboidrato é o nutriente que vira o açúcar no organismo e pode causar essas alterações na glicemia sanguínea. Então, eu acredito que essa mudança no padrão alimentar, a ansiedade, o estresse, o fato de ficar em casa durante mais de um ano, então, muitas pessoas não praticaram atividade física nesse período, pode ter agravado esse número. Perfeito. E para quem já tem a doença, o que pode ser feito ali para se manter um hábito saudável e, de repente, até melhorar o índice, Existe um erro que as pessoas que possuem a diabetes pensam que não podem comer muitos alimentos. E, na verdade, o adequado é equilibrar esse consumo. Então, não precisa cortar certas frutas, certos vegetais. A gente precisa saber quando comer esses alimentos e como comer. Então, a gente precisa evitar, sim, os carboidratos refinados, que são aqueles carboidratos que têm um açúcar, glicose, como os doces, bolos, sorvete, chocolate, e priorizar os carboidratos que sejam complexos ou os integrais. Então, pão integral, arroz integral, as raízes, os tubérculos, aipim, batata doce, inhame. E quando for consumir esses alimentos que têm um pouquinho mais de carboidratos, como frutas mais doces, banana, manga, sempre adicionar uma fonte de fibra. Então, nós temos aí como exemplo as sementes, como a chia, a linhaça, a aveia. Eu sei que muitas vezes as pessoas pensam, mas como eu vou consumir isso? Pode colocar em cima da fruta, pode fazer uma vitamina e adicionar essas sementes. Pode colocar em cima da salada crua, os vegetais crus, os portadores de diabetes podem consumir todos, que vai ajudar no controle dessa condição. Muito obrigada, Camila. Rubria Souza, para a TV Câmara.